Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez e espero que esta mensagem encontre um lugar especial no teu coração. Amém? Vamos lá? Quero falar de um assunto muito polêmico, que é o aborto neste vídeo. Muitas pessoas têm a sua visão, apresentam suas opiniões. E aí, o que falar do aborto? Como nós termos condições de apresentar a nossa opinião em meio a um tema tão difícil de ser falado? Principalmente quando alguém passou por uma situação complicada, como estupro ou alguma violência sexual. Sabe, legalizar o aborto é correto? Talvez a sua opinião está sendo baseada no que a multidão está falando, no que a mídia está falando. Mas quando nós temos a palavra do Senhor como base, como argumentar, como participar de uma conversa de uma forma saudável mediante a este tema, quando a palavra do Senhor nos dá base para isso? E é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para poder apresentar para vocês a minha opinião como cidadão. Eu estou aqui para poder apresentar para vocês o que a palavra do Senhor fala. E é nisto que eu me asseguro. Por isso eu venho aqui com segurança para apresentar para vocês. É claro que eu respeitarei a opinião de todos. Porque muitas pessoas talvez possam falar assim, para você é fácil, Thiago, porque você não pode engravidar, você não sabe o que é ter uma gestação após um estupro, um abuso. Mas muitas coisas na nossa vida não é mediante a uma visão ou uma opinião. Nós precisamos ter como base aquilo que é a nossa fonte, aquilo que é a nossa estrutura, aquilo que é o nosso fundamento, que é a palavra do Senhor. Talvez você não vai concordar com o que eu vou falar aqui porque você não tem a Bíblia como base, não tem a palavra do Senhor como direcionamento. Talvez o que a Bíblia diz não interfere em nada do que você pensa porque você tem outra visão quanto a este assunto. Mas eu quero apresentar para vocês aquilo que a palavra do Senhor fala, com muito respeito, sabe, com muito carinho. Eu quero apresentar passagens bíblicas que eu tenho certeza que vai trazer esclarecimento quanto a esse tema tão difícil de ser abordado. Vamos lá? Primeiramente, a gente consegue entender que, independente de quanto tempo de gestação estiver, aborto é assassinato, sabe? E a palavra fala em Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 14 e 15, felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Deus sempre terá vida para a gente. E possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A palavra de Deus nos garante que, em meio a tantos outros que ficaram fora da eternidade, está incluso o assassino. Seja um médico, seja uma clínica de aborto clandestina, seja um procedimento feito com aprovação do governo, aborto é assassinato. E os assassinos e os coniventes com o assassinato ficaram de fora. Eu já quero começar esse vídeo com este impacto do que diz a palavra em Apocalipse. E aí a gente avança um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala referente ao que nós menosprezamos. É só um pequeno feto, só tem 2 semanas, 3 semanas, dá para poder arrancar. Você imagina só se Maria decidisse abortar Jesus em meio à complicação que seria a vida dela quando o Espírito Santo gerou Cristo em seu ventre. Naquela época não tinha como Maria ter uma vida social saudável engravidando de alguém que não fosse seu esposo José. Porém, ela confiou no que o anjo falou, ela confiou na orientação que ela recebeu e por isso você e eu temos essa salvação hoje. Tentaram acabar com a salvação do povo de Deus quando houve um decreto para que todo primogênito fosse assassinado. Lá na época de Moisés. Por quê? Porque tentaram resolver um problema matando crianças. O ego do poder tentou resolver um possível problema arrancando vida de crianças.
A gente consegue perceber que não há, seja uma semana, seja 3 meses, não tem como nós entendermos que o aborto é saudável, é normal. O mundo está passando por um tempo difícil, na verdade sempre viveu a partir do momento em que a queda chegou em Adão e Eva. Mas nós precisamos perseverar para que um dia esse mal que assombra a sociedade hoje, que assombra a humanidade hoje, não terá força para nos alcançar, porque diz a palavra do Senhor que naquele dia, quando nós chegarmos na eternidade com Ele, não haverá choro, não haverá raiva, não haverá dor, não haverá nada de mal que hoje nos assola. Por isso nós somos alvos de assalto, de assassinato, né? Hoje nós somos alvos de estupro, de violência e de tantas coisas que traz danos para a nossa vida. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos, principalmente da vida e da morte. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, no versículo 1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. O espírito do homem ele é formado dentro do Senhor primeiro, antes de chegar no ventre. Por isso é muito importante nós entendermos que nós não somos fruto de um relacionamento sexual somente. Nós fomos gerados no Senhor primeiro e existiu uma liberação nos céus para que nós viéssemos a fazer parte do plano terreno através do ato sexual de um casal, de um homem e de uma mulher. Diz a palavra do Senhor no Salmos 139, versículos 13 e 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Uma criança no ventre já é fruto de Deus. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em segredo fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, o Senhor tem o controle de todo o tempo de vida que você e eu teremos. Acredite você ou não, a Bíblia diz isso e nós precisamos confiar nesta certeza. Agora nós vamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 1, vai dizer assim, escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes que eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Ou seja, o Senhor tinha separado o profeta Isaías para profeta, para ser homem dele na terra, antes mesmo que ele chegasse ao ventre materno. Olha como é que a palavra vai estreitando as informações para nós termos uma convicção que o aborto, independente da situação, é errado, é assassinato. O profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. O Senhor falando para Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre, ele foi escolhido. Da mesma forma que o Senhor falou para Isaías, também falou para o profeta Jeremias, e isso se estende para você e para mim também. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, vai dizer assim no capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando ele agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Deus separou também o apóstolo Paulo e ele confirma isso diante do povo que recebeu aquela carta para ser orientado por esta verdade também. E a carta que ele escreve ao povo de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
O Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. Consegue entender? Não tem como nós acharmos ou acreditarmos que o aborto é legal. A responsabilidade é nossa. Hoje existe uma pauta, existe pessoas tentando fazer com que o aborto seja legalizado. Não é porque o governo vai tentar legalizar o aborto que isso vai descredenciar a palavra. Eu espero que esta mensagem encontre lugar no teu coração. Como eu falei no início, eu não consigo entender o tamanho da dor de alguém que passou por um estupro. Mas o Senhor nos garante que nos ajudará, que nos fortalecerá. Como estupro, muitas pessoas passam por dificuldades e dias difíceis. Eu mesmo posso falar para vocês um testemunho. Eu sofro com uma enfermidade chamada cefaleia em salvos. E essa dor, ela é crônica, não tem cura. E de 2 ou 3 em 3 anos ela volta e me acompanhará toda a minha vida. E quando ela vem, são 10 crises por dia, de aproximadamente 30 minutos, o meu rosto incha, eu não consigo ficar diante da luz, seja ela a luz solar ou uma luz de lâmpada. São dias difíceis quando ela chega. Talvez você pode falar assim, não tem como comparar isso a um estupro. Eu quero mostrar para vocês que todos nós passaremos por dificuldades. Diz o Senhor Jesus que nós passaremos por aflições, mas Ele venceu e nós venceremos também. Porque neste mundo que vivemos, estamos propícios a passar por momentos difíceis. Mas um dia a eternidade chegará para aqueles que confiam no Senhor, que confessam seus pecados, que se arrependem dos seus maus caminhos e sabem que a melhor atitude, a melhor decisão é viver para Ele. Independente do que o governo aprove, independente da opinião das pessoas, eu estou apresentando para vocês o que a palavra do Senhor nos relata. Amém? Eu espero que essa palavra venha trazer esclarecimento para vocês, como para mim também, e que nós tenhamos responsabilidades quanto à nossa vida sexual, porque você pode até tentar conversar com alguém que foi vítima de estupro, mas não há argumento para quem tem uma vida sexual desenfreada, irresponsável e depois, entendendo que uma gestação é um problema, vai arrancar esse problema em uma clínica ou em qualquer outro procedimento achando que está resolvido. Pode estar resolvido no momento, mas haverá uma convicção e uma certeza de que houve um assassinato e cúmplices deste assassinato com a participação de pessoas. Então não aceite outra verdade ou outra opinião a não ser aquilo que a palavra do Senhor nos confirma, nos garante. Amém? Eu tenho certeza que isso vai gerar força nas nossas decisões, inclusive na responsabilidade de sermos pessoas corretas em tudo aquilo que fazemos. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus.